Estamos de volta com o programa Ponto Final. Hoje nós estamos falando sobre a violência contra a mulher. Bom, no primeiro bloco a gente teve aí alguns dados bastante surpreendentes, né? Um deles é que a violência contra a mulher aumentou muito nos últimos 30 anos, aumentou mais de 200% em todo o Brasil. Nadine, que é presidente do Conselho Comunitário de Segurança, trouxe para a gente mais dois dados, que são dados bastante chocantes, né? Um deles é que Teresópolis está na liderança, né, no ranking da violência contra a mulher. O estado de Teresópolis está na liderança. Isso em números proporcionais, ou seja, não em números absolutos. Lógico que em números absolutos há municípios aí como Rio de Janeiro, São Gonçalo, Nova Iguaçu, principalmente municípios da Baixada, que são muito mais populosos do que Teresópolis, que tem mais casos de violência. Mas em números proporcionais, ou seja, proporcionalmente à população, Teresópolis está na liderança. Dado trazido aqui pelo Nadine Cantara, presidente do Conselho Comunitário de Segurança. Um outro dado que é bom a gente esclarecer, que foi dado aqui no primeiro bloco, é que o Nadine falou que há casos que mulheres estariam usando aí a questão da Lei Maria da Penha, da questão do afastamento do lar, que muitas vezes a justiça impõe como punição a quem agride a mulher, ao marido que agride a mulher, estaria usando aí como uma medida ilegal, né? Como um subterfúgio para afastar, no caso de uma separação, né? Que seria mais fácil fazer isso. Então é bom a gente esclarecer isso, né, Marlene, que isso é uma coisa que provavelmente pode até acontecer, mas de acordo com os critérios dos órgãos competentes aí, da própria secretaria que está lá, a Secretaria dos Direitos da Mulher, que está lá dando suporte, o próprio Ministério Público. Isso são casos que são exceção, não é isso? Com certeza absoluta, isso é exceção e exceção rara. Uhum. Por quê? Primeiro que nós vemos a violência de fato, existe uma equipe multidisciplinar na Secretaria da Mulher, no Centro de Referência, né? Uhum. Ligada à Secretaria da Mulher, para fazer um crivo desses casos, né? E além disso, nós temos assim um trabalho magnífico, tanto do Ministério Público quanto do Judiciário, conforme eu já falei, de apurar realmente onde está a violência e onde não está. Separar o joio do trigo para que não haja esse tipo de coisa, né? Eu não vejo assim uma possibilidade de que aconteça uma situação de afastamento do agressor do lar injustamente. E eu trabalho há 8 anos com violência doméstica, nunca vi nenhum caso. É bom que a gente esclareça isso, porque o que o Nadine falou é que assim, estão havendo essas denúncias, isso pode estar sendo usado de uma certa forma, mas pelo outro lado você já está contrapondo aqui, dizendo que isso realmente é uma exceção. Eu acho que a possibilidade é muito remota. É bom que a gente deixe esses dois pontos de vista colocados aqui, né, porque tem o ponto de vista do Conselho, tem o ponto de vista, né, da Secretaria dos Direitos da Mulher, né, do Centro de Referência e Atendimento à Mulher. Enfim, é bom que a gente coloque essas coisas e esclareça para a população da melhor maneira. Vamos falar um pouquinho sobre o que a gente chamou no último bloco, que é um crime que vem preocupando, né, as autoridades, um crime bárbaro que vem crescendo no Rio de Janeiro. Apesar dos principais índices de criminalidade apresentarem queda nos últimos anos, principalmente após a implantação das UPPs, as Unidades de Polícia Pacificadora, o crime de estupro vem aumentando bastante. Nos últimos 11 anos, a quantidade de registros aumentou 88,5%, de acordo com o ISP, o Instituto de Segurança Pública. A quantidade de casos notificados chegou a 4.871 em 2011, uma média de 13 mulheres violentadas sexualmente a cada dia. Só para efeito de comparação, em 2000, a média era de 7 casos por dia, ou seja, praticamente dobrou o número de casos de estupro no estado do Rio. Nadine, essa estatística aqui em Teresópolis, você como presidente do Conselho Comunitário de Segurança, ela é uma estatística que também preocupa? O número de casos de estupro aqui também chama a atenção? Qualquer caso de estupro é alarmante. Mas em Teresópolis não tem muitos casos de estupro.
Primeiro, normalmente em cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo, já inibe, é diferente de uma cidade grande. E a maioria dos agressores, dos criminosos, não é agressores, estatísticas mostram que 85%, mais ou menos, são viciados em drogas, aqueles que praticam o estupro. O estupro em si, que diz que precisa, a pessoa é doente, precisa de tratamento, não. Eu sou contra isso. O estuprador é um criminoso, um viciado, que tem que ser afastado da convívio da comunidade. E eu posso ser um pouco radical, tem gente que acha que eu sou carrasco, mas países do primeiro mundo usam a castração química. Agora, Estados Unidos, Noruega, Dinamarca, são muito mais evoluídos que a gente e usam esses métodos. Eu não acho que Brasil não deve usar. Eu acho que também deve usar esse método quando é repetitivo. Quando a pessoa faz 1, 2, 3 vezes, não tem jeito. Você tem que ser... Isso implica numa mudança na legislação, na Constituição, certeza. E isso é uma coisa que realmente teria que haver uma mobilização, né, nacional para que isso acontecesse. Com certeza. Né? Marlene, você acredita que esses casos de estupro aqui em Teresópolis, eles realmente não são significativos? O número de casos de estupro realmente é muito pequeno? Porque há casos, como o Nadim citou, que são casos de pessoas que são estupradas na rua por desconhecidos. Mas, estatisticamente, há também muitos casos que acontecem dentro da própria casa, às vezes cometidos por pessoas da própria família, por padrastos, ou pelo próprio pai, enfim, pelo vizinho, né? Pela tua experiência, né, à frente aí da divisão jurídica do Centro de Referência de Atendimento à Mulher, você diria que o número de casos de estupro aqui em Teresópolis realmente não chega a ser um número preocupante? Olha, eu vou pedir desculpas ao seu Nadim, mas eu ouso discordar. O nosso programa é justamente por isso, para isso que a gente sempre traz duas pessoas, para ter opiniões muitas vezes divergentes. O número de estupro em Teresópolis está preocupante, sim. Esse mês, só nesse mês eu atendi 2 mulheres vítimas de estupro. Só esse mês? Só nesse mês. Então eu acredito que 2 estupros em um mês numa cidade com a população de Teresópolis é um número significativo. Sim, sem contar que provavelmente... Sem contar se o número de casos notificados é de 2, provavelmente o número de casos, né, por qualquer motivo, medo, né, ameaça ou qualquer tipo de coisa. Agora, eu gostaria até de pedir uma fala aqui para alertar a população, porque o que eu tenho visto é o seguinte: existe um procedimento pós-estupro relacionado às doenças, né, a não contaminação de doenças, a gravidez indesejada, e algumas mulheres estão chegando sem ter conhecimento disso. Chegam ao centro de referência com 15 dias de estupradas e não fizeram nenhum procedimento pós-estupro. Né? Então, elas só dão queixa, só Às registram. vezes levam algum tempo para 15 dias depois? Ou às vezes elas vão registrar e não tomam conhecimento de que tem que procurar uma unidade médica, porque elas têm vários remédios para serem tomados. Não é nem a questão só da prevenção de doenças que elas podem adquirir por conta do estupro, mas a questão mesmo da comprovação do delito, né? A gente cansa de ver nos filmes aí nos Estados Unidos, esses filmes policiais, que para ver a constatação do estupro é feito um exame de corpo de delito logo após o crime ter sido cometido. Algumas mulheres demoram a procurar a polícia e aí realmente já não consegue constatar. Mas o que eu acho mais importante que a população fique informada é realmente em relação às doenças, né, sexualmente transmissíveis e até a gravidez indesejada, porque a mulher tem que tomar uma série de medicações contra hepatite, vários tipos de hepatite, doenças das DSTS, né? Tudo isso elas têm que tomar. E elas não têm esse conhecimento, essa informação. Eu acho que a população tem que ser informada sobre isso, é muito importante. Não, sem dúvida nenhuma, sem dúvida Talvez nenhuma. Talvez até antes de procurar uma delegacia, que procure um posto de saúde. Eu vou falar para vocês que eu estou muito impressionado assim, com a quantidade de informações que são desconhecidas
do grande público em relação à questão da violência contra a mulher e que a gente está tendo a oportunidade de esclarecer nesse programa aqui. Né? Eu acho importante que haja, e para isso a gente realmente está numa democracia, a imprensa tem esse papel, de mostrar os vários lados de um determinado assunto. Né? O Conselho Comunitário de Segurança tem uma visão, né? A Secretaria dos Direitos da Mulher tem outra visão, então é importante a gente mostrar esses dois lados aí do que penso. Agora, essa questão do estupro, a gente sabe que a Baixada Fluminense, né, ela concentra boa parte das estatísticas de estupro. E a gente está bem aqui do lado da Baixada, a verdade é essa, né? Desceu a serra, já é Baixada Fluminense. O que acontece lá, segundo muitas reportagens mostram, é que essa questão do estupro é facilitada pela questão da falta de policiamento nas ruas. Aqui em Teresópolis, Nadir, você acha que, eu sei que você acabou de dizer que o número de estupros aqui não é significativo, né? A Marlene está dizendo aqui que só ela registrou lá 2 casos em apenas um mês, o que para uma cidade de Teresópolis realmente é significativo. Você acredita que o número de policiais em Teresópolis fazendo a ronda nas ruas, fazendo esse policiamento ostensivo, ele é suficiente para coibir esse tipo de crime? Infelizmente, o Brasil todo tem falta de polícia. Nenhum município tem polícia suficiente. É impossível que coloque por cada cidadão um policial. E não podemos esquecer que o criminoso não é burro, é inteligente. Ele não vai cometer crime onde tem policial. Ele sabe onde o policial passou, aí vai voltar daqui a 1 hora, ou tem lugar que o policial não passa, aí cometem esse crime. A polícia, ultimamente, está fazendo um trabalho que merece nossos elogios. Intensificaram os blitzes, Teresópolis, diminuiu muito, por exemplo, da ideia, hoje o índice de roubo de carro em Teresópolis é 0. De roubo de carro é 0? Índice 0. Tinha carro roubado até positivo, porque não tiver roubo e recuperaram veículos, uns 5 veículos há muito tempo que foram roubados. É uma estatística para ser comemorada. Mas o número de policiais, voltando aqui ao caso da violência contra a mulher, você considera que o número de policiais hoje para Teresópolis é suficiente? Não, policial nenhum vai ajudar na violência contra a mulher, porque 99% da violência contra a mulher acontece no lar. Bom. Então, nesse ponto, os dois aí, então, concordam quanto a isso, né? Posso dar uma palavra? Lógico, sem dúvida nenhuma. Eu quero até esclarecer sobre essa questão. Os dois casos de estupros que eu atendi, um não ocorreu esse mês, já foi registrado acho que no mês anterior, e o outro a mulher não registrou. Então porque justamente foi estuprada por um ex-namorado, não quer envolver, não quer fazer registro contra ele, mas o que eu quero dizer é o seguinte, nem todos os casos de estupro, e o seu Nadim já colocou, chegam à delegacia, entendeu? Então não necessariamente tem a ver com a segurança pública em si, porque a grande maioria ocorre justamente através de pessoas que já têm algum vínculo afetivo com as mulheres. Sim, não é a questão de haver um estuprador em série. Solta em Teresópolis, não é isso. São casos isolados e que acontecem por conta, muitas vezes, de conhecimento da pessoa. Quer dizer, como você falou aí, um ex-namorado ou coisas vizinhos, enfim. Mas de qualquer forma, é uma coisa que nosso tempo, infelizmente, nesse bloco já terminou. No próximo bloco eu queria falar um pouquinho mais sobre isso e saber se o atendimento que é dado à mulher, né, na delegacia hoje em dia aqui em Teresópolis, se ele é satisfatório. Ou será que é necessário que Teresópolis tenha uma delegacia especializada no atendimento à violência contra a mulher? É sobre isso que nós vamos falar no próximo bloco do programa Ponto Final. Até já.